Aleluias! Glória a Deus! Nós temos um mestre, Jesus, o nosso mestre. A nossa vida pertence a Ele, amém? Glórias a Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 12. Amém? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Diz assim: pois a vossa luta não é contra seres humanos, em algumas traduções contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela revelação do Teu Espírito sobre a nossa vida, nos trazendo as estratégias, os discernimentos, o conhecimento e a sabedoria. Nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, para que o Senhor, a cada momento, amplie sobre a nossa vida, deste mover do Teu Espírito, Pai, para que cresçamos em graça e em conhecimento, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, aleluias. A nossa luta não é contra seres humanos. Em uma guerra, sempre estará em vantagem aquele que conhece melhor o seu adversário. Fica muito difícil para alguém lutar sem saber contra o que exatamente ou contra quem exatamente está lutando. É preciso uma identificação correta de que realmente ou com quem realmente se está lutando. Caso contrário, é possível que a pessoa acabe travando uma batalha contra aquilo que não é o foco principal a ser vencido. Como nós podemos exemplificar isso? É muito comum, às vezes, alguém em um dado momento ter aquele mover, né, de explosão de sentimentos, e aquela pessoa que está vivenciando aquele momento, ou o adversário daquele momento desta pessoa, imaginar que todo aquela revolta, tudo aquilo que aquela pessoa está falando, tenha a ver com ela, quando na verdade aquela pessoa muitas vezes vem de um estresse muito elevado, vem de anos de uma problemática que nada tem a ver com aquele fato específico, e por não identificar bem o seu inimigo, aquilo que realmente está abalando as suas bases, essa pessoa acaba lutando contra alguém que não tem nada a ver com os problemas daquela pessoa. Você já viu algum fato como esse? De repente alguém explode, e alguém, ou outra pessoa que nada tem a ver com aquele problema, vivencia toda aquela revolta, como se ela tivesse alguma coisa a ver. Naquele momento, aquela pessoa não identificou bem o seu adversário, e acaba lutando com alguém que não tem nada a ver, quando precisava mesmo era lutar contra tudo aquilo que estava causando essas revoltas, essas situações difíceis.
Aqui Paulo, escrevendo aos Efésios, ele pontua de forma bem clara e específica a respeito desta condição, a condição de nós identificarmos bem com quem é que nós estamos lutando. Que tipo de luta nós estamos travando? Já sabemos de imediato nesse texto que esta luta nada tem a ver com os seres humanos, ou seja, com a carne, em algumas traduções. Logo, nós sabemos que a carne, os seres humanos, na verdade, ele não é a luta dos cristãos, ele é o alvo. O ser humano é o alvo de Cristo. Cristo veio para nos salvar os pecadores, aqueles que se tornaram, por causa do pecado, inimigos de Deus. Jesus veio pelos seres humanos. Ele não poderia amar o mundo de tal maneira, a ponto de dar sua vida para salvá-los, e ao mesmo tempo considerá-los inimigo. É isso que Paulo está querendo dizer. Jesus veio para salvar até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, uma coisa que não tinha na mente, no coração de Jesus, era que os seres humanos, apesar de tão males que eles são, fossem seus inimigos. Mas era o alvo para o qual ele tinha vindo a este mundo. Ele disse que ele não veio para condenar, mas veio para salvar aquilo que se havia perdido. Em outras palavras, o homem estava condenado em seus pecados, e Jesus veio resgatá-los. Então nós entendemos que o ser humano, a carne, apesar de às vezes parecer que aquela pessoa é o nosso inimigo, não parece às vezes? Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, não, você pode estar focando errado. Nós já vimos diversos testemunhos, e até já vivenciamos isso, de pessoas que, depois que se convertem, eles expressam o quanto odiavam os cristãos, por exemplo, ou o quanto eles odiavam uma pessoa específica no cristianismo. E também eles relatam muitas vezes a respeito de toda a maldade que eles fizeram. Sabe quem foi uma dessas pessoas? O próprio apóstolo Paulo. Os cristãos temiam a Paulo porque Paulo era inimigo do povo de Deus, era inimigo da mensagem. Paulo era um anticristo. Ele não suportava ouvir falar a respeito da mensagem, do caminho de Cristo. Ele se enche de autoridade, pede autoridade às autoridades judaicas, até deu uma redundância, né? Para poder perseguir com mais veemência a todo aquele que confessasse a sua fé em Cristo Jesus. Essas pessoas se tornavam inimigos mortais de Paulo. Logo ele odiava o Cristo, odiava a sua mensagem. Para ele, Jesus era um impostor, um falso profeta. Então, Paulo, antes da conversão, ele via homens como inimigo. Mas depois que ele se converte, ele vê e identifica o maligno como seu inimigo. Então nós precisamos perceber que as pessoas que estão sendo levadas pelo príncipe desse século, elas muitas vezes odeiam os cristãos, não por causa das pessoas, eles odeiam por causa do que elas pregam. Mas, ao contrário, nós que já aceitamos Jesus, precisamos amar as suas almas, porque o nosso Senhor os ama. Ele tem imenso amor por cada um deles, a ponto de ter entregado a sua vida na cruz do Calvário para poder salvá-los. Então,
primeiro ponto, nós precisamos identificar bem quem é o nosso inimigo, aonde ele age, para podermos não estar lutando, degladiando contra pessoas, contra carne, contra sangue, mas lutarmos com aqueles que regem sobre essas vidas, os espíritos, os principados, as potestades da maldade. São elas que estão, na verdade, utilizando dessas pessoas para lutar, não exatamente contra nós, mas lutar contra a fé que nós pregamos, lutar contra Cristo, contra Deus, contra a verdade, porque aqueles espíritos que agem neste mundo tenebroso de maldade, eles odeiam o nosso Senhor, e por isso eles lutam veementemente contra todos aqueles que professam esta fé, e nós precisamos compreender que é preciso lutarmos contra todas estas ações do maligno. Precisamos nos revestir do Espírito Santo, porque nós não estamos envolvidos em uma luta terrena, não é contra sangue, é contra espírito. É por isso que o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que nós precisamos não nos embriagar com vinho, mas enchermos com o Espírito. Ele disse: se vocês nasceram do Espírito, andem também no Espírito. Então, nesse mesmo texto, nós vamos continuar lendo aqui, nós vemos que Paulo identifica para nós o nosso verdadeiro adversário. Depois, no versículo 13, ele diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Que tipo de revestimento nós precisamos? De uma armadura. A armadura era utilizada pelos guerreiros para protegê-los e também para equipá-los para poder agir, avançar. Mas esta armadura que ele está falando aqui não é uma armadura que se compra nas lojas de produtos militares. Não é armadura que nós conseguimos fabricar com nossas próprias mãos. Não é algo que nós podemos adquirir pelo nosso intelecto. É algo que precisa ser buscado em Deus. Só Deus tem esta armadura capaz de nos proteger e de nos livrar de todo artifício do nosso inimigo, de toda a sua malícia. Então nós precisamos buscar esta armadura, precisamos nos revestir dela. Quantas pessoas estão passando por ataques tenebrosos, terríveis do mal, e não têm buscado se revestir? Queridos, alguém pode estar lutando contra um inimigo que ele não pode ver, e está se recusando a se revestir da autoridade, ou seja, da armadura de Deus, na busca, no clamor, na súplica, no congregar, no buscar, porque o inimigo, ele está agindo de uma forma terrível, e nós precisamos nos revestir desta armadura. Que armadura? A armadura de Deus, uma armadura espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Precisamos desta armadura. No versículo 14, ele diz assim:
mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então veja que ele começa a falar de uma armadura de Deus, que vai nos proteger no dia mau. Qual é o dia mau? A Bíblia relata de um certo fim dos tempos. Quando esse fim dos tempos começou? Você pode me responder? Escreva aí nos comentários. Desde o momento que Jesus pisou nesta terra. Ele começa a anunciar o fim dos tempos. Está próximo. Então começou um tempo maravilhoso para aqueles que vão se rendendo, mas ao mesmo tempo o inimigo das nossas almas sabe que o fim dele está próximo, porque Jesus o vence na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados, nos redimindo, nos livrando do poder do diabo. Então o inimigo sabe que ele está nos seus últimos dias e ele começa a avançar de forma terrível. Quando você vai ver o relato de como foram as perseguições da igreja primitiva, ou na igreja primitiva, contra os primeiros cristãos, o que eles passaram, quanta luta se levantou, quantos cristãos foram martirizados. Então nós não estamos falando de um dia mau que estará lá na frente, ou que ficou lá atrás, mas um dia mau que todas aquelas pessoas que não estiverem revestidas da armadura de Deus vão sentir na pele. Qualquer pessoa, queridos, estamos em uma guerra espiritual. Jesus veio para nos salvar. O maligno que tinha o domínio sobre nossas vidas e que ainda tem sobre muitas vidas, ele está lutando para não liberar estas almas. Existe um adversário lutando, e nós estamos nesta guerra resgatando, porque nós sabemos que o valente foi amarrado por Jesus, e nós precisamos tomar todos os seus bens. Quais são esses bens? As almas que ele havia tomado. Nós estamos sendo usados para este resgate, e para que nós possamos fazer isto de uma forma bem sucedida, é preciso estarmos revestidos desta armadura. Então ele diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Na verdade, Paulo está aqui olhando um soldado romano em suas prisões, e ele observa aquelas vestimentas que aqueles soldados estão vestidos, e ele começa a fazer uma analogia com uma armadura espiritual, substituindo aqueles elementos por princípios espirituais que nós precisamos ter. Ele começa com cinto. Ele olha o cinto do soldado romano e ele diz: qual é o cinto da armadura de Deus na vida do cristão? Diga comigo, escreva aí nos comentários, diga: a verdade. Para que servia o cinto? O cinto ele sustentava a armadura, e também sobre ele era colocado a espada. Logo, alguém, para poder atacar, é preciso estar revestido de cinto, aonde se leva a espada. Então, esse revestimento que ele está falando é a verdade. Quando nós falamos de cinto da verdade, que nós precisamos vestir esse cinto da verdade, nós precisamos lembrar que ele está falando não de uma verdade nossa, de uma verdade humana, mas ele está dizendo: coloque o cinto chamado Jesus, porque Jesus é quem é a verdade. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, esta verdade, este cinto que é Jesus, ele nos torna livres, capacitados, para poder vencer toda e qualquer cilada do maligno, vestindo a couraça da justiça. Lembra que Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça? Diga: Jesus é a nossa justiça, pois foi Ele quem nos justificou na cruz do Calvário. Tudo está centrado em Cristo. Então ele está dizendo para se vestir desta couraça da justiça. A couraça servia para proteger aquele soldado de um ataque, da espada. Então, se nós estamos revestidos de Cristo, nenhuma espada do inimigo vai poder nos ferir, nos tocar. Vamos continuar. No verso 15 diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Seria sem sentido alguém equipar um soldado de uma armadura e dizer para ele: fique em casa descansando, arme sua rede, vista todo este equipamento para nada. Não. Quem vestia todas essas armaduras? Os soldados, porque eles estavam se preparando para guerra. Logo, quando nós vemos sobre ter os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, nós vemos que esta armadura que nós nos vestimos, ela é uma preparação para nós sairmos e anunciar o evangelho. Ela nos protege para que nós possamos pregar o evangelho e não sermos atingidos pelas adversidades e por toda investida do maligno contra as nossas vidas. Jesus está dizendo: saia pregando o evangelho, porém eu não vou capacitá-los nem protegê-los. Ele está dizendo: eu tenho uma armadura para proteger vocês, para vocês pregarem o evangelho e não sofrerem dano algum. Verso 16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ele está dizendo: proteja os seus ouvidos, proteja os seus olhos com a fé. Nenhum dardo inflamado do maligno vai poder te atingir se você está com o escudo da fé, ou seja, a fé te protege. Aonde é que o maligno, ele tenta trabalhar? Na mente. Deus te fez uma promessa e o maligno luta na mente para que alguém duvide desta promessa. Mas esse escudo vai nos proteger que estes dardos inflamáveis, eles venham e nos atinjam. Porque quando eles vierem, nós daremos uma resposta de fé. E quando nós damos essa resposta de fé, estes dardos não podem nos atingir. Quem nunca cambaleou na fé? Quem nunca ouviu uma palavra que mexeu as estruturas? Mas se tem fé, queridos, logo esses dardos inflamados serão aniquilados. Antigamente, quando nós vemos essas questões de dardos inflamados, como eram eles?
Os flecheiros, eles usavam nas flechas, na ponta das flechas. Em alguns casos, eles usavam uma espécie de piche, um produto inflamável para colocar fogo. E então eles lançavam aquela flecha com fogo na sua ponta. Onde elas atingiam, elas incendiavam. Mas esse escudo da fé apaga este fogo. Também eles usavam na ponta dessas flechas. É muito comum ainda se ver tribos indígenas que ainda têm este hábito. Eles colocavam uma espécie de veneno na ponta das lanças, para que quando acertar o inimigo, se o ferimento não o matasse, aquele veneno mataria. Mas em nós não vai ter dano algum, porque nós temos o escudo da fé. Nós estamos com a fé naquilo que Jesus nos prometeu. Nós temos uma promessa. E nenhum dardo inflamável do maligno poderá nos atingir, porque a fé que Jesus nos deu, ela é capaz de nos livrar de todo e qualquer mal. No versículo 17 ele diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós vamos observar a Bíblia, Paulo olhou ali o capacete do soldado romano, e ele manda que a gente use o capacete da salvação. Ele também, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais que o Espírito nos deu. Em Romanos 12 também ele vai falar a respeito do corpo de Cristo. E nesta expressão, ele diz que este corpo é a igreja, e que Cristo é a cabeça. Aonde que o capacete vai? Na cabeça. Ele está dizendo, o capacete da salvação, ou seja, tenha por cabeça Cristo. Ele é o nosso capacete, Ele é a nossa salvação, é Ele que nos protege, é Ele que nos guia, é Ele que nos sustenta, é Ele que decide, é Ele que planeja, é Ele que promete, é Ele que direciona. Nós temos por cabeça, por salvação, Jesus. Foi Ele que conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário. Não é uma salvação que nós conquistamos, é uma salvação que Jesus conquistou. Tenha Jesus por cabeça, por este capacete sobre a sua vida. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso Paulo fala de forma tão consistente que nós precisamos nos encher do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, ele tem esta espada, uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. É com uma espada que sai da sua boca, que Jesus vence todos os seus inimigos, lá em Apocalipse fala. Espada é a palavra que sai cheia do Espírito, ela vai lá e vence o inimigo, aquele inimigo que é invisível, porém pode ser sentido por aqueles que são cheios do Espírito. Precisamos estar revestidos da palavra de Deus. Espada do Espírito é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É quando nós nos enchemos do que Deus falou, das suas promessas, de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. É quando nós estamos cheios desse Espírito, cheios desta palavra. Esta espada do Espírito, ela vai ser
cada vez mais forte na nossa vida devido à palavra de Deus. Ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Precisamos orar no Espírito. O Espírito é capaz de orar em qualquer lugar, em qualquer momento. Enquanto você lava os pratos, enquanto você atende um cliente, enquanto você pilota um avião, enquanto você dirige um carro, o Espírito, ele está contigo e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo fala, escrevendo aos Romanos, porque não sabemos o que pedir corretamente. Mas o Espírito sabe exatamente o que necessitamos. Por isso a oração do Espírito, ela é tão poderosa. Quando nós oramos no Espírito, nós oramos bem, nós somos edificados. E Paulo está dizendo que precisamos estar orando em todas as ocasiões. Não é quando está na igreja, não é quando chega o domingo apenas, não, é em todo tempo, em todo lugar, em todas as ocasiões. Nós precisamos estar sempre orando, em plena conexão com o Espírito de Deus. Nós precisamos estar fluindo no Espírito a todo momento, queridos, porque nós não sabemos de onde vem, nem quando virá os dados inflamados do maligno. Nós não sabemos quando ele vai enviar um ataque. É no momento onde se menos espera. Mas para aqueles que estão precavidos, orando no Espírito, esses ataques nunca poderão atingi-los. São dicas preciosas que Paulo está dando para nós. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Uma oração perseverante. Queridos, quando a igreja identificar o poder da oração, quando a igreja tiver prazer em se reunir para orar, quando a igreja se entregar a este mover do Espírito que é a oração, grandes sinais, prodígios, maravilhas, avivamento, grandes coisas começarão a acontecer. Mas você não pode ficar esperando que os outros comecem. Comece você. Comece você. O avivamento vai começar em você, o poder vai começar em você. Tenha uma conexão plena com Deus através da oração. E aqui ele está dizendo por todos os santos, ou seja, esteja sempre em oração intercessória por aquele irmão que está também perseverando como nós. Mas também tem aqueles que estão fragilizados e é preciso que oremos por eles. Nós precisamos estar com esta armadura. Não podemos vacilar em momento algum. Sempre atento. Como o maligno toma ocasião de momentos onde a pessoa está desatenta. Lembra lá da história de Davi? A Bíblia fala que estava no tempo onde os reis iam para a guerra. Davi estava onde? Na sacada do seu palácio, com um momento de passividade, olhando a paisagem. De repente ele vê uma paisagem que acabou com ele. Estava desligado, desatento, porque se ele estivesse atento, ele não estaria ali, estaria aonde era tempo de estar, junto com seu exército. Então, quando as pessoas estão desatentas, e isto é algo que nós precisamos, queridos,
estar sempre ligado nessa oração do Espírito. Porque às vezes chega uma pessoa do nosso lado e começa a falar de um assunto envolvente, e depois ele vai concordar com você. E se você não estiver ligado no Espírito, você pode concordar com aquilo. E quando você concorda com algo, você se torna participante daquele algo. Por isso que a Bíblia diz que não peca só quem comete a transgressão, o pecado, mas todo aquele que consente. Consentiu, você está praticando a mesma coisa. Por isso precisamos estar atentos. Porém, Deus não nos deixou desamparados neste mundo, glória a Deus por isso. Ele nos entregou esta armadura excepcional, uma armadura capaz de lidar e lutar contra um inimigo espiritual. Cuidado para não travar brigas ou lutas com pessoas, mas lute sempre com o Espírito que está gerindo a vida desta pessoa. É preciso estar ligado. Quem é o nosso inimigo? Porque se o inimigo for as pessoas, você vai pregar para quem? Se as pessoas fossem os inimigos de Cristo, você concorda que ele não teria deixado nenhum vivo? Ele mesmo disse, bastava que eu rogasse ao Pai, ele enviaria miríades de anjos e acabaria com aquilo tudo. Acabaria com a humanidade, mas não era a intenção dele, ele veio para salvar o que se havia perdido. Então os homens não são os nossos inimigos, eles são o alvo, mas existe um espírito que usa homens, que este sim é o nosso inimigo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar neste momento, agradecer a Deus por este privilégio de termos um Deus tão bondoso, tão poderoso, e que nos capacita